Abre sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 1 a 13. Primeira Coríntios 10, de 1 a 13, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram com exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Meus irmãos, todos nós temos uma história de vida. Não importa quanto tempo você já viveu. O Isaac já tem uma história de vida. A história dele não terminou, graças a Deus. Mas o Isaac já tem uma história de vida. Aquela vovozinha, bisavó, tataravó, que tem 90, 100, 110 anos, vovô a mesma coisa, ele tem uma história de vida. Ninguém tem mais história de vida do que ninguém. Ou seja, cada um tem a sua própria história de vida. Todos nós temos uma história de vida. A nossa própria vida, quando analisada de maneira fiel e desapaixonada, revela desde os seus pormenores o quanto podemos aprender com ela e ensinar a outros também. O problema, meus irmãos, é que a maioria de nós não quer fazer uma retrospectiva voluntária, mas preferimos usar aquela defesa muito conhecida. Ou seja, quem vive de passado é museu. Mas será que não é o apego exagerado ao passado um dos principais motivos para que em nossos dias haja tantas pessoas sofrendo de males como a depressão, síndrome do pânico e outros tantos? Percebam, neste começo de mensagem, eu não estou dizendo para que você não pense no seu passado. Aliás, é o contrário. Você precisa aprender com a sua história e com a história de outras pessoas também. Mas há muitas pessoas que se defendem, que não querem pensar na sua história, porque acham que quem vive de passado é museu, e que o passado só traz más lembranças para elas. Mas a sua vida não teria chegado, você não teria vida hoje, se não fosse o que já passou. Sobre isso, irmãos, existe algo que nenhum de nós, em sã consciência, tem condições de negar. É impossível viver uma vida autêntica
sem fazer uso de muito daquilo que nos aconteceu num passado próximo ou remoto. Então perceba, o que você é hoje o que você é porque você já foi algo no passado, por aquilo que aconteceu com você no passado. Aliás, esse é um dos principais argumentos dos teólogos que defendem, porque a Bíblia ensina isso, que lá no céu e lá no inferno, as pessoas lembrarão do que elas foram aqui. A memória delas não será apagada. Por quê? Porque você, pela graça de Deus que vai estar no céu comigo e com muitos outros irmãos e irmãs, você lá no céu e na nova terra, você será a mesma pessoa que você foi aqui, ou seja, a continuidade do que você foi aqui. Porque de repente, irmão, imagina, você está lá no céu, fala, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? De onde eu vim? Ou seja, você precisa entender que por mais que você não goste de lembrar, por mais que você diga, não deveria ter acontecido, e muitas coisas não deveriam mesmo, mas já aconteceu, não tem jeito mais, você precisa entender o que você é hoje e o que você será amanhã, deve-se, em muito, à sua história de vida. Uma vez convencidos de que a existência humana é o conjunto de acontecimentos que se deram, que estão se dando e que se darão, precisamos fazer uma pergunta honesta. Qual a melhor maneira de usar o passado histórico da humanidade, incluindo de modo especial o nosso próprio e o do povo de Israel, para aprendermos a viver de modo verdadeiramente feliz e que glorifique o nome do Senhor? Ou seja, você não consegue se livrar do passado. O passado é seu, faz parte da sua vida. Você gostando ou não gostando, eu gostando ou não gostando. Mas a pergunta honesta é a seguinte: qual a melhor maneira de usar o passado histórico da humanidade, incluindo de um modo especial o nosso próprio passado e do povo de Israel, para aprendermos a viver de modo verdadeiramente feliz e que glorifique o nome do Senhor? Neste texto, meus irmãos, o apóstolo Paulo, fazendo uso de um importante período da história do povo de Israel, nos faz considerar a grande responsabilidade dos que professam a fé cristã. Ou seja, pega o exemplo deles, e o exemplo negativo, um exemplo terrível da história do povo de Israel, conta a história para os coríntios, os cristãos coríntios. Para quê? Para chamar a atenção deles e para chamar a nossa atenção para algumas lições importantíssimas. Ou seja, o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, não eram cristãos, no sentido que nós somos hoje. Eles foram salvos por Cristo, ou seja, eles foram salvos por causa da morte e ressurreição de Jesus, da mesma forma que nós, só que eles olhavam para frente, nós hoje olhamos para trás. Eles olhavam para aquele que viria, e nós olhamos para aquele que já veio, que se encarnou-se, que viveu um ministério perfeito, que entregou-se em nosso lugar, morreu, ressuscitou, está no céu, intercede por nós, e um dia voltará para nos buscar. Por causa da semelhança com os pecados de Israel, Paulo mostra a importância de se considerar o passado para nos advertir e nos ensinar como viver a vida cristã presente. É bem possível que existem coisas do passado que você gostaria de esquecer, que se você pudesse, você apagaria da sua memória. Mas vou dizer uma coisa para você. Se isso fosse possível, você hoje seria uma farsa. Você não seria completamente você. Aliás, você não seria você e eu não seria eu. Se eu pudesse apagar
algo que lá atrás eu fiz ou que você fez. Ou seja, Paulo não tem dificuldade. Paulo olha para os crentes de Corinto, Paulo percebe as dificuldades que esses crentes tinham com relação à vida cristã. Eles eram muito propensos a cair em várias tentações. Aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, pega uma parte da história do povo de Israel, lá do deserto, conta essa história e diz o seguinte: essas coisas aconteceram para exemplo, para alerta. Aquele que está em pé, veja que não caia. Porque é bem possível que eles olhavam, ouviam essa história mais uma vez, e diz o seguinte: comigo isso nunca vai acontecer. Povo ingrato, povo rebelde, povo injusto, como pode, depois de tudo que Deus fez para eles, tantas maravilhas, tantos sinais, tantos milagres, eles ainda fazem isso com Deus? Comigo isso nunca vai acontecer. Aí Paulo fala: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Eu sei que existe pelo menos um pecado que você olha para a sua vida e fala assim: esse pecado eu nunca vou cometer. Aliás, só tem um pecado que, se você for um crente verdadeiro, você pode, não com orgulho, mas com aparato bíblico, dizer: esse pecado eu nunca cometo. Só tem um. E você pode dizer, se você for um crente verdadeiro, que você nunca vai cometer. Isso não é orgulho, não é presunção, tá? Isso é aparato bíblico. O que você vai dizer? Qual é esse pecado? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Mesmo que você tenha dificuldade de entender o que isso significa, mas uma coisa você precisa ter certeza à luz da palavra de Deus: quem é crente verdadeiro, quem é salvo, esse pecado nunca vai cometer. Nunca vai. Agora, outros pecados, por mais que você olhe para você e diga: esse eu não cometo. Homossexualismo? De jeito nenhum. Eu, como homem, só de encostar um outro homem me dá uma coisa ruim. Aquele que está em pé, veja que não caia. Então, meus irmãos, por mais difícil que seja lembrar da história, existe parte da história que nós temos que lembrar, sim, e até contar para outras pessoas, para que isso sirva não para envergonhar, mas sirva de exemplo. Sirva de exemplo. Então, nós queremos, nesta manhã, falar sobre o seguinte assunto: aprendendo com a história do povo de Deus. Vamos aprender com a história do povo de Deus. Não com a história toda, mas com um importante momento da história do povo de Israel lá no deserto. E nós aprenderemos aqui, irmãos, nesta manhã, 4 lições importantes sobre esse tema. 4 lições importantes. E a primeira é de que os pecados do povo de Israel podem ser os mesmos que nós estamos cometendo hoje. Era isso que Paulo estava tratando com os coríntios. É isso que nós precisamos fazer hoje com a igreja. Os pecados do povo de Israel podem ser os mesmos que nós estamos cometendo hoje. Versículos 1 a 6, acompanhe comigo novamente. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Prestem atenção, tá? Uma atenção toda especial, numa palavrinha do versículo 5, a palavra entretanto. Entretanto, ou seja, apesar de, embora, ou seja, todas aquelas experiências maravilhosas que os nossos pais judeus tiveram no deserto, experimentaram no deserto, ou seja, o próprio Cristo estava ali presente de maneira espiritual,
Eles participaram, eles foram batizados. E o ministro do batismo lá do deserto era Moisés. Eles comeram do manjar, eles beberam de uma pedra espiritual, ou seja, Deus os alimentou com o maná, os alimentou com água saindo da rocha. E tudo isso, irmãos, era tipo, tudo isso era figura de uma grande realidade que se deu muitos anos depois. E é neste sentido, irmãos, que eles olhavam para frente com fé, ou seja, eles bebiam, eles comiam, eles experimentavam tudo aquilo no deserto. Por quê? Porque Deus estava cuidando deles, era um povo privilegiado. Povo privilegiado. Ou seja, Deus cuidou do povo de Israel no deserto. Paulo agora olha para trás, ele pensa nos coríntios, na dificuldade que esses irmãos e irmãs estavam demonstrando com respeito às tentações que estavam vindo sobre eles, por quê? Porque eles viviam no mundo grego, ou seja, perto ali num porto, onde pessoas de vários lugares do mundo desembarcavam ali para poder fazer tantas coisas terríveis, e o povo de Deus estava no meio daquela bagunça ali, daquela tentação toda, e Paulo fala, olha, vou contar uma história para vocês. E mostra o cuidado de Deus, o zelo de Deus pelo povo de Israel no deserto. Povo privilegiado, povo abençoado, povo cuidado por Deus, povo que não passou fome, não passou sede, não ficou sem roupa, não ficou sem calçados, não ficou sem o cuidado de Deus. Irmãos, em cada época Deus cuida do seu povo de uma maneira diferente. Apesar da Bíblia falar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, isso não quer dizer que Ele age sempre da mesma maneira. Aí, quando chega no versículo 5, essa palavra entretanto, ou seja, apesar de tudo isso, Paulo está dizendo, apesar de tudo isso, de todas essas bênçãos, de todo esse consolo, de todo esse cuidado, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Por que Deus não se agradou da maioria deles? Porque a maioria deles não entendeu o que significa ser povo de Deus. Não significa ser cuidado por Deus. Irmãos, o problema de muitos de nós é que quando nós oramos a Deus, quando nós queremos alguma coisa, nós queremos que Deus responda a nossa oração do jeitinho que nós sonhamos, do jeitinho que nós objetivamos. Conhece aquela história do homem, do crente que estava se afogando? Aquela história antiga, conhecida? O crente cristão, homem fiel, estava se afogando e começou, Deus, em nome de Jesus Cristo, me socorra, vem ao meu cuidado, estenda a sua mão e me tira daqui. Aí Deus manda um salva-vidas. Um bote salva-vidas, com salva-vidas. E ele olha e fala assim, não é isso que eu estou pedindo, você não é, Deus não está respondendo, não, pode ir embora, eu não quero, Deus vai me tirar daqui. Aí ele continua clamando a Deus, aí vem um helicóptero, joga uma corda, joga uma boia, desce ali também um salva-vidas, fala, amarra aqui, ele olha e fala assim, não é Deus, não, pode ir embora, eu não quero. E foi indo. Chega uma hora, esse homem pega e morre afogado. Não aceitou nenhum tipo de ajuda. Né? E a historinha, ou seja, é claro que é uma fábula, né? Diz que esse homem chegou diante de Deus e falou, Senhor, eu clamei, pedi a tua ajuda, e eu fiquei ali esperando que o Senhor viesse ao meu cuidado, o Senhor não veio. Claro que eu fui. Eu mandei vários salva-vidas de vários tipos e você não aceitou nenhum. Não, Deus. Eu estava esperando o Senhor estender a tua própria mão e me tirar dali. E o Senhor não fez isso. Meus irmãos, será que não é isso que muitas vezes acontece conosco? Nós pensamos, nós ficamos esperando que Deus responda a nossa oração do jeitinho que nós sonhamos, do jeitinho que nós pedimos. E muitas vezes Deus está vindo ao nosso encontro, vindo em nosso socorro, e nós não conseguimos enxergar isso. Os pecados do povo de Israel podem ser os mesmos que estamos cometendo hoje. Apesar de sermos tão abençoados por Deus, cuidados por Deus,
Sabe o que acontece? Às vezes a gente cansa de receber de Deus sempre a mesma coisa, de Deus agir sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. Às vezes a gente cansa de comer ovo durante uma semana. Aliás, eu estou atrasado, né? Às vezes a gente cansa de comer filé de frango a semana toda. Às vezes a gente cansa de comer bife acebolado a semana toda e começa a reclamar com Deus. Pessoas, muitas vezes, com 1 ano, já quer trocar de carro porque está cansado do carro, já se enjoou do carro. Percebe, irmãos, o que pode estar por detrás disso? Você olha para os milagres, para as bênçãos, para as maravilhas que Deus realizou para o povo de Israel no Antigo Testamento, e eles se cansaram daquilo. Chegou uma hora que eles pediam a Deus, Deus respondia, mas porque não era do jeitinho que eles queriam, eles se rebelavam contra Deus, se rebelavam contra o servo do Senhor Moisés. Então, em primeiro lugar, os pecados do povo de Israel podem ser os mesmos pecados que nós estamos cometendo hoje. Os mesmos. Segundo lugar, as consequências dos pecados do povo de Israel podem ser as mesmas consequências dos nossos pecados hoje. Ou seja, todo pecado tem uma consequência. Deus perdoa? Perdoa. Se você se arrepender, Ele te perdoa. Mas há consequências. Há consequências. Então, ou seja, se os pecados que o povo de Israel cometeu naquela época podem ser os nossos hoje, poderiam ser os mesmos que os coríntios estavam cometendo naquela época, as consequências também, o castigo pelos nossos pecados também podem ser os mesmos. Versículos 7 a 11. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Irmãos, perceba uma coisa. Esses 4 tipos de pecado cometido pelos nossos irmãos, nossos pais, lá no deserto, todos esses pecados podem estar sendo cometidos pelo povo de Deus hoje. E todos esses pecados, se você prestou atenção na leitura, foram punidos com mortes de várias pessoas. No fim de cada relato desses pecados, o autor narra, descreve a morte de um grupo grande de pessoas. Grande de pessoas. Tá? São 4 tipos de pecados aqui. O primeiro pecado é a idolatria, aliás, é a cobiça. Aliás, tem mais de 4 tipos, né? É a cobiça. O que é cobiçar? É você desejar aquilo que não é seu e que você não precisa. Tem a cobiça, a idolatria. Fala, pastor, crente não é idólatra. Quem disse que não? Quem disse que não, que crente não pratica idolatria? Não deveria praticar. Mas os ídolos dos crentes são diferentes dos ídolos dos católicos, dos pagãos. Muitas vezes os nossos ídolos, eles choram, eles brincam, eles gritam, eles são simpáticos, eles mexem com os nossos corações. Irmãos, os nossos ídolos hoje são pessoas de carne. Os nossos ídolos às vezes são pastores, são missionários, são pregadores, são um parente. Os nossos ídolos podem ser um celular, pode ser o nosso salário, pode ser o próprio templo, a música, os hinos. Cobiça, idolatria, imoralidade. Ou seja, os crentes corintios passavam por uma tentação muito grande
com respeito à idolatria e à imoralidade, porque muitos deles haviam se convertido e antes da conversão eles eram imorais, se entregavam à prostituição e havia uma tentação muito grande de eles voltarem a cometerem isso. E fala de colocar Deus à prova, de murmurar contra Deus, ou seja, Deus, eu estou cansado disso. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim, mas não tem como cuidar de outro jeito. Desse jeito já enjoei. Ou seja, nós não aceitamos muitas vezes o jeito que Deus está tratando a situação, apesar de nós estarmos numa situação muito melhor do que muita gente por aí. Quer ver um exemplo? Adolescentes, crianças, às vezes até jovens, que não honram o seu pai. Que não honram o seu pai. Que não louva a Deus pela vida do seu pai ou da sua mãe. Não valoriza o seu pai e a mãe. Mas às vezes vai fazer só quando aconteceu o que aconteceu ontem. Ou seja, uma adolescente, 22 anos, né? A Isabela perdeu o pai dela. Tenta imaginar como está o coração da Isabela neste momento sem o pai dela. Sem o seu pai. Imagina. Então, irmãos, o que aconteceu com esses crentes do Antigo Testamento? Deus não se agradou da maioria deles, motivo pelos quais ficaram prostrados no deserto. Versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência nossa, de nós, sobre outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aí você fala, pastor, mas Deus não vai me matar, não. Oh, mas Ele pode fazer algo pior ainda. O próprio Jesus Cristo diz o seguinte, não temeis aquele que pode matar o corpo, não pode fazer nada com a alma. Não teme esses, não teme o homem. Vocês devem temer antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. A morte física não é a pior punição. A pior punição é a morte eterna. Aí talvez alguns perguntam, pastor, mas o senhor está falando de perder a salvação? Não, não existe negócio de perder a salvação. Mas muitas vezes, irmãos, há muitas pessoas brincando de serem crentes, pessoas não são crentes verdadeiros, não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo e estão levando a vida cristã no banho-maria. É aquela grande realidade que o pastor Wellington, desde o começo que ele chegou aqui na igreja, ele fala, a pior maneira de alguém ir para o inferno é sentado no banco de uma igreja. Então, fazer uma autoanálise. Exemplo, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos. Exemplos. Então, a primeira lição que nós aprendemos essa manhã, os pecados do povo de Israel podem ser os mesmos que estamos cometendo hoje. As consequências dos pecados do povo de Israel podem ser as mesmas dos nossos pecados também. Terceiro, faremos muito bem se tivermos um cuidado todo especial diante das tentações. Você percebe quando você está sendo tentado, todas as vezes? Certa vez, uma pessoa com toda a sinceridade dela, com toda a humildade, uma crente fiel, ela quis orientar uma pessoa sobre o perigo que um crente estava correndo, né? E o crente falou assim, não, para com isso, estou atento aqui, eu estou atento, eu percebo quando o inimigo está chegando. Aí a irmã falou, não, sabe por quê? Porque muitas vezes o diabo ele vem nos tentar e ele chega até nós com sapatinhos de algodão. Sapatinhos de algodão. E por que alguém usaria um sapatinho de algodão? Para não chamar atenção, para não fazer barulho. E há muitas vezes a tentação está chegando perto de nós e está vindo como se fosse alguém num sapatinho de algodão, bem devagarzinho, sem barulho nenhum. E quando você menos percebe, você já está dentro ali daquela situação difícil. É como cozinhar sapo. Se tem uma coisa que eu entendo é de cozinhar sapo sem nunca ter cozinhado sapo. Cozinhar sapo. Você sabe como cozinha sapo. Aliás, se você aprender como não cozinhar sapo, consequentemente você aprende a como cozinhar sapo. Você não pode cozinhar sapo colocando a água no caldeirão até a boca ali e ferver aquela água. Quando a água estiver toda fervida, aí você joga o sapo. Você não vai conseguir cozinhar o sapo nunca.
O sapo tem que ser colocado num caldeirão, com água até a metade, aí você liga ali e coloca o sapo ali numa água ainda morna, o sapo vai ficar tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quando o sapo perceber que o negócio está ficando feio, a coisa está ficando quente, que ele quer pular, não tem força mais para pular. Ok, irmãos? Verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E sabe para que isso serve? Para todos os pecados, especialmente para aquele que você diz, esse pecado eu nunca vou cometer. Esse pecado, jamais. Nunca tive fraqueza nessa área. Nunca. Isso não me chama atenção. Eu já disse para vocês aqui, várias vezes, que humanamente falando, se eu olhar para minha própria força, para minha própria motivação, o meu próprio gosto, eu digo o seguinte, eu nunca vou beber cerveja. Não gosto de cerveja. E por que eu não gosto? Porque eu já bebi. Então, eu nunca vou beber de novo. Já bebi um pouquinho. Mas aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E está falando ali justamente naquela tentação, naquele pecado que você, esse nunca, esse jamais. Eu nunca tive fraqueza nessa área. E aí Paulo está chamando a atenção dos coríntios para esses pecados. E não só para esses. Para qualquer tipo de tentação. Então nós faremos muito bem se tivermos um cuidado todo especial diante das tentações. Versículos 12 e 13, né? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. O que ele quer dizer aqui? Que não existe nenhuma desculpa para você pecar, para você cair em tentação, dizer, não, sou homem, sou humano, errar é humano. Se tem uma desculpa que não serve para crente, é dizer que errar é humano. Não existe isso. O texto diz o seguinte, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, ou seja, nada fora do comum. Toda tentação que vem sobre nós é comum a todos os homens. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. E aí eu pergunto, pastor, mas que força é essa? É a força que você, como servo de Deus, tem que ter. Como é que eu adquiro essa força? Pedindo a Deus, fazendo uso dos meios de graça, estudando a palavra de Deus, participando dos sacramentos, tendo uma vida de oração e tendo uma vida de comunhão com os irmãos na igreja. Quando as coisas voltarem ao normal, eu espero que pelo menos a grande maioria dos crentes valorize muito mais a sua igreja do que valorizavam antes. Eu espero mesmo, de todo o meu coração, e não falo isso como pastor, eu falo isso como ovelhas, assim como você também é ovelha. Eu espero mesmo que nessa quarentena o seu casamento não tenha entrado em crise. E se entrou em crise, que pela graça de Deus você pediu socorro para o Senhor e o seu casamento está bem hoje. Desculpa atrás de desculpa. É esquisito isso, né? Os casais que resolveram casar porque gostariam de ficar perto um do outro, agora chega na quarentena, são obrigados a ficarem mais tempo com o outro, chega e diz o seguinte, não dá para ficar mais junto, descobriu muita coisa de errado um no outro. Mas quem disse que era perfeito? Quem disse que não tinha erro? Então, meus irmãos, você fará muito bem se você tiver um cuidado todo especial diante das provações, das tentações. Fique atento. Fique atento. O exemplo que eu acabei de dar. Se você toda vez imaginar que o diabo está se aproximando de você, andando no sapatinho de algodão, você terá uma grande chance de estar preparado na hora da tentação. É como Jesus fala acerca da volta dele, né? Vigiai e orai, porque não sabeis o dia
nem a hora que o Filho do Homem virá. Como filhos de Deus, somos especialmente cuidados por Deus. Aliás, Deus cuida de que maneira? De que modo Ele cuida de você e de mim? De que modo? Não é do modo que a gente quer, não é do modo que a gente espera, mas é do modo que Ele já definiu, nos fortalecendo, estando sempre presentes conosco, nos fortalecendo, através da palavra dEle, através das orações, através dos sacramentos, através da comunhão. Através da comunhão. Eu confesso para vocês que é um sentimento muito ruim de acabar o culto e eu não poder cumprimentar nenhum de vocês lá na porta. Muito ruim, é um sentimento muito ruim. Eu faço isso há mais de 20 anos aqui. Muito ruim. Por que eu estou falando isso? Para que quando tudo isso passar, que você valorize mais a comunhão. Que você fique um pouco mais na igreja, que você se arrisque um pouco mais do teu irmão pisar no seu calo, ou de você pisar no calo dele. Isso é necessário. Existem alguns riscos, irmãos, que nós não temos escolha. Nós temos que correr para que nós possamos amadurecer na nossa vida. Então faça isso. Isso é muito importante. Que Deus te abençoe, que você olhe para esse texto, olhe para o exemplo, primeiro do povo de Israel lá no deserto, para os coríntios que tinha tantas dificuldades e caíam em tantas tentações, e que você olhe para a sua vida e que você fale, Deus está cuidando de mim, e Ele está cuidando de mim do jeito dEle, que é a melhor maneira, mesmo que eu tenha pedido alguma coisa diferente, o que Ele está me respondendo e me dando é o que eu estou de fato precisando neste momento. E se você tem dificuldade com o seu passado, com algum momento do seu passado, entenda, você não pode apagar este momento. Porque se você pudesse apagar este momento, hoje você não seria o que você é. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, e com base nisso que estamos falando aqui, que falamos nesta manhã, ao som do instrumental, vamos ficar em pé e cantar o hino 49, Sempre Vencendo.